Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. O estudo do dia 18/10/22, capítulo 31, que vai nos falar sobre a mediunidade e o seu desenvolvimento. Um assunto bastante interessante. Nós já estamos caminhando para o fim desse nosso estudo. No mês que vem, a gente termina, né? Então, vamos aproveitar ao máximo o que esse capítulo nos revela e vamos compreender, né, o que é a mediunidade e como se dá o seu desenvolvimento. Mas, como de costume, como de hábito, para nos preparar para o estudo, eu convido a todos para uma oração. Oração a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nos assiste, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nesta caminhada, mas, sobretudo, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Senhor, que possamos aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, conhecer as suas verdades, nos libertar da ignorância. E a partir daí, do entendimento, do conhecimento, estarmos mais aptos, prontos para enfrentar tudo aquilo que a vida no plano físico nos impõe. Nos abençoe, Senhor, nos ampare, que a nossa mente se abra para o estudo, que os nossos sentimentos se aflorem e o conhecimento, unido ao melhor dos nossos sentimentos, possam nos ajudar nessa nossa jornada, nessa nossa atual existência e todos aqueles que dividem esta jornada conosco. Fique conosco, Pai, agora e sempre, que assim seja. Bem, olha que interessante, meus amigos, essa definição de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, que vai falar sobre a mediunidade. Olha a definição inteligente de Allan Kardec. Diz ele: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, da vida física, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os nossos olhos, a visão, que é um dos sentidos. Os sentidos, os demais sentidos, né? E instrumentos especiais. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço. É o que nós estamos assistindo ultimamente, telescópio Hubble, e atualmente com o mega telescópio James Webb, que está varrendo o infinito do espaço para nos trazer esta maravilha, este universo maravilhoso que Deus criou. Então, para mergulhar o olhar nas profundezas do espaço, o telescópio. E com o microscópio, descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Microscópio. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, para que o homem possa conhecer o que é, o que se passa, a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Uma linda definição de Kardec. E aí vem a pergunta: o que é a mediunidade? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, nós encontraremos a resposta, que diz que a mediunidade, ela é uma faculdade que é dada ao ser humano, que permite sentir
e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso a gente observa muito nos trabalhos mediúnicos. Aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual e recebem a permissão de vir até nós, aqueles que querem nos passar uma mensagem, os espíritos elevados, os espíritos de luz, uma mensagem de ânimo à humanidade, né? Mas também aqueles nossos irmãos necessitados, sofredores, equivocados, que são trazidos até a esfera física para que num trabalho mediúnico possam ser encaminhados, esclarecidos e com isso aliviar o sofrimento. Seguindo, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, quer dizer, ela é própria, ela é uma condição natural do organismo físico, de que todos podem ser dotados. Então, não é privilégio de A, B ou C, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, nenhuma, né, das mediunidades, que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, é uma condição inerente ao próprio homem e deve ser usada para o bem, para a melhora da própria pessoa, a melhora dos espíritos que chegam precisando de um auxílio e socorro, a melhora da humanidade. Mas se o homem quiser, dado o seu livre-arbítrio, ele pode usar muito mal a mediunidade que ele tiver. Mas é óbvio que aí ele vai pagar um preço muito alto, né, por fazer desta faculdade algo voltado para o mal. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, daí o livre-arbítrio, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, se nós usamos a mediunidade para fazer o mal, fazer o contrário, por exemplo, do que prega a doutrina espírita, devemos nos preparar, porque é só uma questão de tempo para que a gente comece a pagar, como diz aqui, né, no texto, pagar um preço alto por desviar os seus reais objetivos, a sua nobre finalidade. E o que é ser um médium? Será que o médium é um ser especial, né, dotado de algo muito diferente dos demais seres humanos? Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns. O que é um médium? Intermediário, é aquele que faz a intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. O médium serve de instrumento e de intérprete ao espírito. Então, o médium encarnado, que é uma faculdade, como nós vimos, inerente, uma condição orgânica, o médium ele é uma ferramenta, ele é um instrumento utilizado para que os nossos irmãos do plano espiritual possam se manifestar, possam se comunicar. Vamos falar um pouquinho sobre os diversos tipos de mediunidade. Começando pela mais comum de todas elas, que é a psicofonia. E o que seria a mediunidade psicofônica? É aquela em que o médium, o intermediário, serve como um instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala. Então, o perispírito daquele espírito desencarnado, ele se acopla ao perispírito do médium, do intermediário, aquele que está encarnado. Então, é perispírito com perispírito. E aí, aquele espírito desencarnado, ele se manifesta por meio da fala do médium encarnado. Assim,
ao acoplamento do perispírito, do espírito comunicante, aquele que está no plano espiritual, ao perispírito do médium, permitindo que aquele que se comunica, aquele espírito que está se comunicando, desencarnado, utilize o aparelho fonador do médium para fazer o uso da fala. Então, essa é uma mediunidade bastante comum, talvez a mais comum delas. Tem a psicografia, por exemplo, a gente lembra muito do caso do Chico, do Divaldo Franco e tantos outros, né? Que pegava ali o lápis e o papel e o espírito então ia transmitindo a sua mensagem, se utilizando daquele médium, daquele intermediário por meio da escrita. Então, o médium transmite a comunicação do espírito através da escrita. São subdivididos em conscientes, inconscientes e intuitivos, né? Então, tem aqueles médiuns que têm consciência daquilo que está sendo dito pelo espírito, tem aqueles que não são usados, né, como intermediário, mas eles não têm a mínima noção do que aquele espírito está ditando, está dizendo para ele escrever. E tem aqueles que vão escrevendo em função de uma intuição que eles vão recebendo desse espírito, uma intuição, né? Então eles passam a escrever aquilo que eles estão intuindo por aquele espírito. Efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos, né? E esses efeitos físicos podem ser divididos em dois grupos. Os facultativos. O que seriam, então, efeitos físicos facultativos? Aqueles médiuns que têm consciência dos fenômenos que produzem. Então, batem, lançam alguma coisa, fazem gestos, movimentos, né? Barulhos, enfim. E tem os involuntários ou naturais, que são aqueles inconscientes. Eles são utilizados, né, pelo espírito desencarnado, mas ele não tem a menor consciência do que aquele espírito está fazendo. Então, o involuntário ou natural, ele é inconsciente das suas faculdades, mas são usados pelos espíritos para promoverem manifestações fenomênicas, né? Fenômenos, sem que o saibam. Então, tem os facultativos, aqueles que têm consciência do que está acontecendo, daquilo que está se passando, dos efeitos que estão produzindo, e tem os involuntários ou naturais, que não têm essa consciência, não sabem, mas estão sendo utilizados. Tem a mediunidade auditiva ou clareauditiva, né? Audição, ouvir, são os médiuns que ouvem a voz dos espíritos. Então, muitas vezes, isso no passado, né, era muito comum, a pessoa falava, eu estou ouvindo vozes, logo ela era tida como uma pessoa louca, né? Ela estava ouvindo vozes, mas que vozes se não tem ninguém aqui? Você está sozinho, como é que você pode ouvir vozes? Você é louco, então internava as pessoas. Isso antigamente, né? As pessoas levavam choque, eram maltratadas porque eram tidas como loucos. Mas, na verdade, elas ouviam vozes dos espíritos, porque nós estamos cercados por uma multidão de espíritos desencarnados, né? A fração de espíritos encarnados na Terra, como eu disse, é uma fração pequena até. A maior parte está desencarnada. E esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele é constante. Então nós estamos sempre cercados com esses nossos irmãos. Vamos ler ali no Livro dos Espíritos, tem várias questões que vão falar sobre a sugestão dos nossos pensamentos, né? Que muitas vezes é feito por esses irmãos que estão desencarnados ao nosso lado. Então tem gente, tem mediunidade que ouve essas vozes. O fenômeno manifesta-se algumas vezes como uma voz interior. Então a pessoa fica ouvindo, né? Aquela voz que fala, meu Deus, parece que está na minha cabeça isso que eu estou ouvindo, né? Outras vezes dá-se como uma voz exterior, algo que vem de fora, né? Ouve de uma maneira clara, distinta, semelhante à de uma pessoa encarnada. É como se tivesse alguém do nosso lado ali conversando conosco.
né? Isso, por exemplo, para o Chico era muito comum, Divaldo muito comum, né? O Chico até, as pessoas que conheceram durante muitos anos diziam que o Chico às vezes não conseguia, dada essa mediunidade que ele tinha tão aguçada, tão grande, que ele às vezes até não sabia quando era uma pessoa encarnada ou desencarnada. Para ele era uma coisa tão comum o mundo espiritual que ver uma pessoa encarnada ou desencarnada para ele era a mesma coisa. Os médiuns audientes, né, aqueles que ouvem, podem assim estabelecer uma conversação com os espíritos. Então pode manter um diálogo, porque ele ouve perfeitamente, entende e ele então dá as suas respostas. É uma mediunidade, um tipo de mediunidade bastante interessante. Continuando com os tipos de mediunidade. Vidência ou clareaudiência. São aqueles médiuns que veem os espíritos. Cabe salientar que o médium não vê com os olhos da carne, né? Mas com os olhos da alma, os olhos do espírito. E por isso é que ele tanto vê com os olhos fechados como com os olhos abertos. Quer dizer, ele não depende do olho físico para poder enxergar, mas ele vê os outros espíritos, ele conversa, então ele tem essa capacidade interessante, né, de poder ver, mesmo com os olhos físicos fechados, ele está vendo perfeitamente o outro ou os outros espíritos que estão ali com ele. A mediunidade de cura, muito interessante essa mediunidade. A gente precisa lembramos, né, que essa mediunidade de cura, ela conta principalmente, fundamentalmente, com os espíritos, né, com aqueles irmãos nossos desencarnados que vão, através daquele médium, fazer um processo de cura, se isso for o melhor para aquela pessoa que estiver encarnada, lógico. Então, o médium, ele tem a sua energia, a sua força animal, o seu magnetismo, que se associa, então, com a força, com a energia, com os fluidos emitidos por esses seres superiores. Então, essa junção de energias, de fluidos, é que vão propiciar a cura de uma pessoa, se ela for merecedora e se aquilo for realmente importante para ela, porque muitas vezes a doença é a cura do espírito. Então, nem sempre aquela pessoa que tem um problema físico, ela pode ser curada. Ela pode ter o seu sofrimento amenizado, mas às vezes não a cura total. Então, essa mediunidade, ela conta principalmente com a ajuda dos espíritos superiores, da onde vem a maior parte da energia, dos fluidos, né, das vibrações positivas, e aí se associa com aquele médium, as energias, a força do médium para poder fazer a cura. Então vamos ler aqui. Consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação, quer dizer, sem nenhum remédio, né? Então, pelo olhar, pelo gesto, os magnetizadores faziam isso antigamente, né? Mesmer e tantos outros. A princípio, pode parecer que isso nada mais é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Então, aquilo que eu falei, o médium ele tem a sua força, o seu magnetismo, né? Que vai se associar, que vai se unir àquilo que vem dos espíritos superiores, né? Que estão no plano espiritual. Então, essas energias, essas forças se unem e uma pessoa pode ser curada. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno reconhece sem dificuldade que há mais alguma coisa. O que é essa mais alguma coisa? São os espíritos superiores
que desempenham, vamos dizer assim, o papel mais importante, o principal, vem deles, né? Mais uma vez, vou repetir, embora meio cansativo, mas vou repetir. Se associa àquilo que o médium tem de faculdade, que ele chama aqui de dom, né? O dom que possuem certas pessoas. É uma faculdade que aquela pessoa tem, um magnetismo forte, né? E ajuda nos processos de cura, esse magnetismo, que ele chama aqui de fluido magnético. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante, o principal, o fundamental, é o que vem do plano espiritual. Mediunidade de intuição. O espírito comunicante não atua sobre a mão, no caso da psicografia, né? O espírito comunicante, aquele que está desencarnado, não vai atuar sobre a mão do médium para fazê-la escrever. Ele não a toma nem a guia. Atua sobre a alma, né? Sobre o perispírito daquele médium que tem essa capacidade, com a qual se identifica. Há uma identidade, uma identificação entre eles, né? Aquele que está no espírito, no plano espiritual se comunicando com aquele que está encarnado. A alma do médium, sob esse impulso, dirige a sua mão e a mão dirige o lápis. Então, aquele médium, portador da psicografia, dessa mediunidade da psicografia, ele vai recebendo aquela intuição do espírito e ele vai então escrevendo aquilo que o espírito está intuindo. Mediunidade sonambúlica. Assim como um espírito pode transmitir suas ideias através de um médium, também pode fazê-lo valendo-se de um sonâmbulo. O sonâmbulo é aquela pessoa, vamos dizer, que no desdobramento ela está no plano espiritual. Vamos dizer assim, é como se ela tivesse com um pé em cada canoa. Ela está no plano físico, mas ela também se desdobra e ela se encontra no plano espiritual. Então, a sensibilidade mediúnica dela se expande, se aguça, cresce. Então, ela fica extremamente sensível. Então, ela pode captar coisas do plano espiritual. Estando aquela pessoa, aquele espírito em estado de emancipação, o sonambulismo é uma das formas de emancipação da alma, assim como a vista dupla, assim como o êxtase, né? Então, quem está nesse estado de emancipação da alma pode facilmente ver e ouvir os espíritos, captar os seus pensamentos e retransmiti-los, dada a essa condição da pessoa de estar muito aguçada, muito sintonizada no plano espiritual, ela vai captando, né, aquelas comunicações, ela vê, ela sente, ela ouve, ela vê, enfim, e vai transmitindo. Quem apresenta perturbação é médium? Vamos lá, a resposta. Ao eclodir, quer dizer, ao aparecer, ao surgir a mediunidade, a pessoa pode apresentar sinais de sofrimento, perturbação e desequilíbrio. Então, logo ali no começo, quando tudo se inicia, esse processo dessa sensibilidade, da mediunidade da pessoa, seja ela qual for, né, o tipo da mediunidade, pode sim apresentar sinais de sofrimento, de perturbação e desequilíbrio. Não sendo uma doença, porque precisamos descartar que não se trata de uma doença do corpo físico, né? Uma doença psíquica, uma doença mental que causa qualquer tipo de sofrimento, de perturbação, de desequilíbrio naquela pessoa. Então, descartada uma doença física, a mediunidade ela não leva à perturbação, pois é uma faculdade natural. Então, pode ser que no início aconteça, mas depois tende a desaparecer à medida que aquele médium vai estudando, vai compreendendo os fenômenos, vai se adaptando
a essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual, esse sofrimento, essa perturbação, desequilíbrio que ela pode sentir no início, a tendência é que isso vá desaparecendo por completo. A pessoa que se perturba ante as manifestações mediúnicas é porque está desequilibrada emocionalmente. Quer dizer, está com algum problema emocional fora de controle e isso causa à pessoa algum tipo de desequilíbrio, mas não é em função das manifestações mediúnicas. Ou, possivelmente, devido à sua ignorância do que seja mediunidade. Por isso que eu falei que o médium, aquele que estuda, e aí ele passa a compreender esta relação, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele vai se dominando, ele não permite que qualquer entidade que se aproxime dele faça o que quiser, ele exerce um autocontrole e o controle sobre aquela entidade. Então, a ignorância, quando o médium não... Ignorância no sentido de não possuir o conhecimento sobre a mediunidade, o que fazer, não tem experiência no trabalho mediúnico, ele pode, sim, né, sofrer algum desequilíbrio emocional devido a essa influência. Mas aquele médium mais tarimbado, estudado, já bastante consciente da sua potencialidade, do seu trabalho, esse dificilmente se desequilibra. Pode ainda estar sob ação ou a influência de espíritos sofredores ou maus. Né? Então, se a pessoa ainda não tem aquele autodomínio, aquela compreensão, estudo, ela pode ser um joguete, sim, na mão de espíritos sofredores ou espíritos malvados. Mas, repito, à medida que ela vai trabalhando, exercitando a sua mediunidade, estudando, se autocontrolando, tudo isso tende a desaparecer. Quem estiver perturbado não deve atuar como médium. Lógico, a pessoa não está bem, ela está desequilibrada psiquicamente, emocionalmente, está com um problema grave, ela está desequilibrada. Nós somos humanos, né? Nós ainda não conseguimos ter aquele autocontrole absoluto sobre tudo. Então, muitas vezes estamos, sim, perturbados, com problemas. Então, quando o médium não se sente bem, ele não deve, né, atuar na condição de médium, porque é uma responsabilidade muito grande. Ele dá passividade a um outro espírito, né, que muitas vezes vai estar também bastante desequilibrado, bastante perturbado. Então, se ele já estiver, né, e recebe uma entidade ali que acopla no seu perispírito, também desequilibrada, perturbada, pode ser sim um problema sério. Então ele precisa primeiro equilibrar-se psiquicamente e emocionalmente. Como? Através dos passes, das vibrações, das orações, dos esclarecimentos que os estudos trazem. Então aí ele vai se firmando e ele vai saindo daquela situação difícil, delicada que ele se encontra, e aí, estando melhor, estando bem, ele pode, deve, não só pode como deve, voltar a trabalhar mediunicamente. Recomenda-se visita ao médico, porque a perturbação pode ter causas físicas. Então, lógico, como diz lá no primeiro parágrafo, não sendo uma doença, mas às vezes a pessoa pode ter algum problema físico, de ordem física, né? Então precisa fazer um tratamento com a medicina convencional, tomando às vezes para sempre, por um longo tempo ou curto tempo, uma determinada medicação, né, para ela poder também se melhorar, se equilibrar. Então é fundamental ela abordar esse outro lado também, né? Não sendo doença, então é alguma coisa, vamos dizer, espiritual, mas às vezes pode ser alguma coisa de ordem do corpo físico. E os sinais precursores da mediunidade? Será que há sinais que antecedem o afloramento da mediunidade? Sim, comprovada vidência ou audição, quer dizer, a pessoa vê, ouve, transe psicofônico ou psicográfico, começa ali a escrever, né, ou
falar reproduzindo aquilo que algum espírito está falando, está transmitindo, produção de efeitos físicos, como nós vimos, né, que é um tipo de mediunidade, olha lá, sonoros, efeitos físicos sonoros, né, barulho, luminosos, deslocação de objetos, batidas, enfim. Sensação de presenças invisíveis, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade bastante aguçada e falam, nossa, estou sentindo uma presença, estou sentindo cheiro, estou sentindo calor, frio, enfim. Pessoas têm essa sensibilidade, é mediunidade. Sono profundo, desmaios e síncopes inexplicáveis, né? Descartadas as doenças do corpo físico, lógico, sempre atentando para isso. Sensações ou ideias estranhas, mudanças de humor, crises de choro, porque é um outro espírito que está ali se acoplando, transmitindo a sua energia, né? O seu, muitas vezes, o seu desequilíbrio, o seu medo, a sua condição, e acaba afetando o médium. Sensação de inchaço, adormecimento de membros, arrepios, tremores, enfim, são muitos sintomas, né, sinais que podem anteceder a manifestação da humanidade. Então devemos estar sempre bastante atento, não só em nós, como às vezes alguma pessoa da família, algum amigo que nos relata, né, esses sinais, pode ser indício de que aquela pessoa é possuidora de algum tipo de mediunidade. Como desenvolver a mediunidade? É fundamental apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual, visando empregá-la dentro das melhores técnicas com as finalidades mais elevadas. Então, apurar essa mediunidade, estudando, compreendendo e disciplinando. Por isso que o estudo para o médium, para todos nós, né, é fundamental, mas para o médium mais ainda, porque é uma situação muito particular essa associação de um outro ser ao perispírito daquele médium. Então ele precisa trabalhar em si, naquela mediunidade que ele tem, conhecer profundamente, se disciplinar para poder dar, né, de si o melhor, o que há de melhor em termos, vamos supor, daquela mediunidade que ele é portador, visando ajudar, aliviar o sofrimento daquela entidade, né? Ele é um intermediário, ele é um porta-voz. Então ele tem uma responsabilidade bastante grande nesse processo de intercâmbio, de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele não pode ser um médium mal, sem conhecer, sem aprender, porque ele acaba virando um joguete de encarnados e desencarnados, muitas vezes desumanos, que querem fazer da mediunidade uma forma de enriquecimento, ganhar dinheiro, né? Acabam se pervertendo, se perdendo no mal. E aí, como dissemos no início, a conta chega e chega muito alto, por meio do sofrimento, por meio da dor. Então, como diz aqui, apurar, entender, compreender a boa prática, os bons princípios, a disciplina, o conhecimento são fundamentais para quem é médio, para que não se perca, né? O desenvolvimento abrange o bom conhecimento, como nós falamos, né? O conhecimento para o médium da doutrina espírita, porque ela é a base, ela é o sustentáculo, vamos dizer assim, daquilo que é correto, daquilo que é certo, das boas práticas, de como se deve fazer, o porquê das coisas, né? Ela nos explica, esclarece todas as nossas dúvidas através do livro dos médiuns, fundamental para quem é médium, mas o livro dos espíritos, enfim, a codificação da doutrina. Então, ter esse conhecimento sólido, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, é de fundamental importância. Bem como das técnicas necessárias, são importantes. Diferenciar tipos de espíritos, pelo tipo de vibração, ele coloca aqui pelos fluidos, concentração e desconcentração, entender
os processos de desdobramento, controle durante as manifestações, né? Porque ele é um portador, então ele precisa conhecer bem qual é o tipo de espírito que está se aproximando de mim, qual é o tipo de vibração, como é que eu médium, vou ajudar a fazer com que esse espírito dê passividade sem que ele me desequilibre, né? Então precisa tomar cuidado, controle das manifestações, não pode ser um joguete na mão dos espíritos. E depois fazer uma análise bastante criteriosa do resultado dessas manifestações. Foram boas, não foram? Teve falhas, não teve? Né? Onde pode ser corrigido, onde pode ser melhorado? Está faltando estudo? Está faltando aconselhamento com alguém que tem mais experiência? Então, o médium tem que estar sempre antenado, sempre ligado nessas coisas, né? Não é chegar ali, vim cumprir a minha obrigação, eu fiz e estou indo embora. Não, analisar para ver se aquilo que foi feito está bom, está tendo bons resultados, de fato está ajudando, auxiliando ou não. Quanto ao aspecto moral, essencial a qualquer pessoa e fundamental para o médium, né? Então, a conduta moral, os princípios, o comportamento, o vigiar e orar, os pensamentos, o sentimento, as ações, porque são pessoas como se fosse um para-raio, né? Elas captam, elas têm uma sensibilidade bastante grande, bastante aguçada. Então, se elas têm uma moral, uma conduta, um comportamento muito fraco, não tenham dúvida de que os espíritos malévolos vão se aproveitar, será o calcanhar de Aquiles daquele médium. Então, a reforma íntima, né, o estudo, a compreensão, a modificação dos pensamentos, dos sentimentos, enfim, fazer tudo aquilo que é necessário para ser um bom médium, se libertar de espíritos perturbadores e, ao mesmo tempo, estabelecer uma sintonia, uma ligação com os bons espíritos, que vão proteger o médium, auxiliar, acompanhar, né, o desenvolvimento deles, vão criar uma esfera ali de proteção, de amparo, de equilíbrio para aquela pessoa. A orientação cristã, baseada nos ensinos do Cristo, do Evangelho, à luz do Espiritismo, atrairá a assistência espiritual superior. Então, depende com quem a gente se conecta, né? Teremos boas companhias ou não. Então, deu para perceber nesse capítulo, meus amigos, os vários tipos de mediunidade, como desenvolver, mas, sobretudo, na prática, como deve ser a condução do médico, do médium, aquilo que ele tem que ficar atento, prestar atenção, para que ele não seja uma vítima dos maus espíritos e possa desempenhar essa faculdade tão nobre, tão importante, que é de aliviar a dor, o sofrimento, esclarecer os espíritos e também porta-vozes de espíritos superiores, de luz, trazendo mensagens para o grupo aonde aquele médium trabalha, para a comunidade e para a humanidade, por que não? Né? Então, o médium precisa ficar muito atento, muito ligado nessas coisas. É um assunto bastante amplo. Aqui é apenas vamos dizer assim, o básico, mas existe uma ampla literatura, palestras, né, no YouTube falando sobre a mediunidade. Então eu recomendo o estudo para quem queira se aprofundar, para quem queira se conhecer mais ainda, né? Então espero, como sempre, ter ajudado, ter auxiliado na compreensão, no entendimento, mas é fundamental a importância do nosso estudo, da nossa compreensão, da nossa visão a respeito do assunto. Ok, meus amigos? Desejo a todos um ótimo estudo e na semana que vem, se não me engano, é a Priscila que fará o estudo dela. Coloquem no nosso grupo as dúvidas, os comentários, que nós estaremos sempre à disposição de vocês para fazer todos os esclarecimentos necessários. Um ótimo dia, um ótimo abraço a todos e um excelente estudo desse capítulo tão importante, tão interessante. Um abraço a todos.